Mais uma vez, irmãos, boa tarde. Eu prometo ser o mais rápida possível, né? Eu sempre estou na última palestra e todo mundo já fica só de acordo no calma. A gente vai ser bem rápido. Queria apresentar dois livros que são assim, funcionaram um pouco como base, né, para aquilo que nós vamos estar falando, e tendo as irmãs a oportunidade de adquirir, não perca, tá, essa oportunidade é este. O Evangelho para os Filhos da Aliança, do Dr. Joel Bick, esse velho já citou ele aqui. Há uma palestra da irmã Simone Quaresma, está disponível no YouTube, essa palestra que é especificamente sobre esse livro, é excelente, tá? Então, esse livro, ele aborda muito sobre a questão do ensino bíblico, do culto familiar, e inclusive do conteúdo a ser ministrado. E esse livro queridinho do meu coração, que é um daqueles que você não pode jamais partir para a eternidade antes de lê-lo, é perfeito, tá? Esse livro, A Família Guiada pela Fé, do Walt Buchan, é um pastor batista americano, e de uma vida, de um testemunho incrível, e todos os ensinamentos, aquilo que ele trata aqui acerca da família, do ensino bíblico, da estrutura familiar, da presença e da função do pai, da mãe, dos filhos na família, é fantástica. E uma das coisas que ele aborda muito, essa perspectiva humana que nós temos, né? O amor hollywoodiano, essa coisa toda, e ele contrapõe isso com a perspectiva bíblica sobre o amor, sobre o ensino. E se você tiver a oportunidade, talvez esse seja um pouco mais complicado, esse aqui a Clery publica, mas esse aqui é da editora Liturgismo. Mas você tendo a oportunidade de adquirir esse livro, não perca isso, tá bem? Como já foi dito, nós vamos falar sobre a questão do ensino do Evangelho. Eu acho que... Peraí. Muita hora nessa calma que eu cheguei. Muita hora nessa calma. É assim. Nós vamos falar sobre evangelização dos filhos, né? Será que eu tenho que fazer isso? Ou não tem aí, não seria um pastor, né? A professora da escola dominical? Quem é que tem que evangelizar os filhos? Bom, antes de tudo eu queria trazer essa fala, que eu acho que todos nós que somos mães aí vamos concordar, né? Criar filho é o maior desafio que um homem e uma mulher pode ter neste mundo. Essa frase não é minha, ela é do pastor Augusto Nicodemos, que ele falou nesse livro, A Bíblia e Sua Família, que é um outro livro que nós também indicamos para leitura. Então, essa é uma questão na qual nós somos unânimes. É um desafio pensar em criar filhos nesse mundo, né? E parece que as coisas vão ficando cada vez pior. Os nossos pais, os nossos avós tiveram lá seus 10, 14, 15 filhos e todos funcionaram bem, saíram boas pessoas, de boas índoles. Hoje a gente cria um ou dois, não quer bater, porque como disse aquela jornalista, né, eles parecem que são preciosos demais, vão quebrar. Então nós não queremos bater nos filhos, e isso se torna um desafio ainda maior, porque o Estado decidiu que os filhos não são nossos, que os filhos são deles, né? E eles é quem tem que ensinar. É tanto que é por isso que a escola absorve, subtrai os filhos da família um dia inteiro, porque eles não querem deixar os pais ensinarem os seus filhos. Então, no mundo de hoje, torna-se um desafio, porque nós estamos estamos numa luta contra o ser criado mais malevolente, mais inteligente do universo. E o objetivo desse ser é destruir a família, porque com isso estará destruindo aquilo que o Senhor mesmo, o próprio Senhor Deus, instituiu. Então nós pensemos uma coisa, irmãs. Imagine que estamos num mundo, né, e de repente surge neste mundo uma doença terrível, mas terrível mesmo, que vai matar toda a humanidade. Mas existe ali uma vacina, tá? Que seria suficiente para prevenir, para impedir a morte por meio dessa doença. Você que é mãe aqui, vacinaria o seu filho? Sim ou não? Está até tendo uma discussão, parece aí, né? Sobre a controvérsia, mas enfim, vamos hipotetizar. Provavelmente
provavelmente nós vacinaríamos os nossos filhos contra essa doença. Então essa doença, ela realmente existe, né? E essa doença está espalhada pela humanidade e ela está desde o Éden, foi ali que começou tudo, tá? E nós temos que realmente lutar para combater essa doença. Ela existe também um antídoto para essa doença e é o que nós vamos ver hoje. E uma das coisas que nós queremos falar, antes de nós falarmos desse antídoto, é sobre a questão do ser humano ser bom. Eu acho que se nós fôssemos aqui fazer uma reunião de mães para falar dos feitos dos nossos filhos, né? Todos nós íamos dizer, ai, meu filho é tão inteligente, ai, a minha filha, olha, as minhas duas filhas fizeram bolos, tá, gente? Que vocês comeram ali, foram as minhas. A gente, né, gosta dessa coisa de, tá, a minha filha é muito educada, meu filho é muito isso, porque os nossos filhos são sempre os melhores. E o que nós entendemos também, a Lóia ainda não é mãe, mas quando ela tiver, ela vai saber que os nossos filhos são sempre os bons, os maus são os filhos dos outros, né? Então, sempre os filhos dos outros é que vão influenciar mal. Olha, eu não quero que você ande com aquele menino, porque aquele menino não é bom, gente, ele vai te influenciar para o mal. Então, a gente tem essa visão de que os nossos filhos são bons. Fizeram-nos acreditar nisso, viu, irmãs, mas isso é mentira. Os nossos filhos não são bons. Eles não são bons, sabe por quê? Porque eles nasceram pecadores e nós vamos ver. Mas isso aí não fomos nós quem criamos simplesmente. Isso é muito antigo. Isso é desde o surgimento da filosofia, foi se aprimorando, tá? E houve um camarada, tá? Que mais ou menos nesse período entre 1600 e 1700, ele criou uma ideia, ele foi considerado o pai do liberalismo, John Locke, e ele disse o seguinte, que o homem é uma tábua rasa. Vocês já ouviram a irmã Maria Helena falar sobre isso. O homem nasce um ser neutro, ele nem é bom e nem é ruim. Você coloca o ser humano na sociedade e a sociedade vai influenciar esse ser humano para ele ser bom, para ele ser ruim. O que é isso? Mentira. Não acredite nisso, tá bem? Olha, para piorar a coisa, veio um outro chamado Jacques Rousseau. Ele, mais ou menos um século depois, ele aprofundou esse pensamento filosófico e disse o seguinte: não, o homem nasce bom. Ele já não é mais só uma tábua rasa, agora ele é um ser humano bom e ele simplesmente é a sociedade que o corrompe, é a sociedade que torna ele mal, mas ele é bom. E é esse pensamento que tem, na verdade, perdurado na mente da maioria dos pais. Os nossos filhos são sempre os melhores, os ruins são os filhos dos outros que influenciam mal os nossos filhos. Bem, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Veja lá. Vamos ler juntos, que é para todo mundo acordar. Eu vou pôr nos versículos aí, nós vamos repetindo junto, tá bem? Vamos lá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, tá? Que é para a gente lembrar, vamos lá. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Salmo 58:3. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Romanos 3:10. Eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu-me minha mãe. Salmo 51:5. Isso é o que a Bíblia diz acerca dos nossos filhos. Como já disse alguém, sabe aquela coisinha mais gostosinha que nasce com aquelas bochechinhas rosadas que você tem vontade de apertar? Não se iluda. Não se iluda que aquilo ali é um pecadorzinho. Como eu costumo dizer, às vezes eu quero me livrar da culpa, nem vou brigar com as minhas filhas de sua filha de Eva. Não, é filha de Valticélia. Porque o maior problema dos nossos filhos é que eles são nossos filhos. O maior problema é que eles nasceram com a marquinha do pecado que está ali desde Adão. E para combater esse problema do pecado no homem, na natureza humana, só existe uma solução, um antídoto, um remédio. O que é? O Evangelho.
tá? Então, eis aí uma razão por que devemos ensinar o Evangelho aos nossos filhos. Nós temos que ensinar boas maneiras, nós temos que ensinar os nossos filhos a serem educados, nós temos que ensinar os nossos filhos a pedir desculpa, mas nós temos que ensinar o Evangelho. E o Evangelho, ele é sim uma boa notícia. Mas eu costumo dizer que antes do Evangelho ser uma boa notícia, ele é uma má notícia. Tá? Porque o apóstolo Paulo disse isso, porque eu não me vergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho, antes dele ser o poder de Deus que me salva, ele me diz que eu sou pecadora. E se eu não tenho primeiro consciência de que eu sou uma miserável pecadora e que eu vou para o inferno por causa do meu pecado, eu nunca poderei me salvar por meio do Evangelho. Porque o primeiro Evangelho me sensibiliza, me conscientiza, mostra a minha desgraça, me desnuda de mim mesma, para que eu possa ser assim então coberta com a graça que está em Cristo Jesus. Então o Evangelho, ele é essa boa notícia de salvação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o seu povo, a sua igreja, aquele por quem ele morreu naquela cruz. Em distinção, contrariando com o verdadeiro Evangelho, tá? Existe um falso Evangelho que ensina que a salvação ela pode ser realizada por meio das obras, ela pode ser alcançada pelo bom comportamento, se eu for bonzinho. O falso Evangelho incute na mente das pessoas a ideia de que a justificação ela pode decorrer diante de Deus por meio dos méritos. E isso, minhas amadas irmãs, é o falso Evangelho. O verdadeiro Evangelho mostra que eu sou miserável, pecadora e que eu preciso da salvação que está em Cristo Jesus. E a Bíblia é muito forte, muito categórica em relação a isso. E diz assim: ainda que mesmo um de nós, ou um anjo do céu, foi o que o apóstolo Paulo disse, vos anuncie um outro Evangelho que não seja esse que está sendo anunciado, que seja considerado maldito. Então nós temos que ter cuidado com o falso Evangelho. E muitas vezes nós ensinamos esse falso Evangelho aos nossos filhos, fazendo eles acreditar na possibilidade de que eles são bons demais, que eles são melhores. Eu quero rapidamente assim, falar um pouquinho dessa experiência, porque eu tiramos as nossas filhas do ensino institucionalizado para o ensino doméstico. E as nossas filhas, na primeira experiência dela na escola, elas foram muito assim, perseguidas, né? Porque elas são brasileiras, são cristãs, são de pele escura, então juntou-se um monte de coisa e isso não justifica. O fato é que, assim, muitas pessoas questionam porque eu tirei as minhas filhas da escola para que elas não sofressem bullying. Tipo, não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque assim, elas são pecadoras, elas sofrem bullying, elas também devem fazer bullying com outros, isso é da natureza humana. A minha motivação em trazer as minhas filhas para o ensino doméstico foi exatamente fiscalizar aquilo que elas estão recebendo e não deixar que elas sejam doutrinadas pela instituição escola. Mas a questão do bullying, ela é da natureza pecadora. Eu não vou tirar, não vou proteger as minhas filhas disso, porque elas são pecadoras também, estão no meio de um monte de pecadores ali. E elas não são melhores do que as outras crianças que lá estão, tá? Então eu estou colocando isso porque é algo que às vezes a gente quer achar que os nossos filhos são melhores, e eu lamento ter que ser eu a dizer isso para vocês. Não são. Eu às vezes digo às minhas filhas, elas são tão especiais, do tanto que são os outros 6 bilhões de habitantes que estão no planeta Terra. Tá? Então, ok. O verdadeiro Evangelho, ele nos humilha, tá? O apóstolo Paulo, ele diz isso. Né? O que se conclui então? Será que nós temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Pois temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer,
não há quem faça o bem, todos se extraviaram pelos seus próprios caminhos e a uma se fizeram inúteis. Então, o verdadeiro Evangelho nos humilha, ele nos coloca numa condição de desgraça mesmo, mas aponta-nos para a salvação pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz isso e é maravilhoso lembrar que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso não vem de nós, não vem das nossas obras, não vem da nossa habilidade, da nossa capacidade. Vem como um presente, um dom inefável por parte de Deus, aquele a quem Ele quis dar. Então, esse é o verdadeiro Evangelho. A história de um pai que, como muitos outros pais, ele tinha lá, né, as suas dificuldades com o pai, mas esse pai tinha uma preocupação especial. Ele era um homem rico, e a Bíblia conta a história desse homem, Jó. Era um homem rico, um homem que tinha muitos bens, mas a grande preocupação de Jó não era sobre quem iria, quais dos seus filhos iriam administrar as suas empresas, como que os seus bens iriam ser perpetuados na geração seguinte dos seus filhos e dos seus netos. A grande preocupação de Jó era o que está descrito no capítulo 1, versículo de 1 a 6, quando ele diz assim: a Bíblia diz que todos os dias ele se levantava, ele fazia sacrifícios, ele apresentava a Deus sacrifícios, intercedia pelos seus filhos. Por quê? Por qual motivo? Era isso. Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Perceba, o zelo que Jó tinha não era pelos filhos propriamente, porque, atenção, muitas vezes nós colocamos os nossos filhos acima de Deus. Eles se tornam mais importantes do que Deus para nós, e não deve ser. A grande preocupação de Jó era se os filhos tinham blasfemado contra Deus. Era se os seus filhos tinham pecado contra o Senhor. Ele se preocupava com a glória de Deus, com aquilo que Deus é. Então ele se antecipava para pedir perdão a Deus pelos seus filhos. Esse era Jó. E é interessante que essa preocupação com a vida espiritual dos filhos é algo que nós precisamos desenvolver em nós. Porque na maioria das vezes os nossos filhos sabem o que eles vão ser quando crescer, antes deles se apropriarem da certeza de salvação. Eles sabem o que vão ser nessa terra, mas ainda não sabem aonde vão passar a eternidade. E nós não damos a isso o mesmo peso, o mesmo valor, né? Normalmente a gente pergunta para a criança: o que você vai ser quando crescer? É como se a criança tivesse que ter essa resposta. Já pensou você perguntar: você já sabe onde vai passar a eternidade, meu filho? Você já sabe? Né? Porque é isso que é mais importante, tá? E a Bíblia, ela nos dá orientação devida sobre isso. A Bíblia nos mostra que nós precisamos nos preocupar e nos ocupar acerca da educação espiritual dos nossos filhos. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, perceba uma coisa: Moisés está relatando aqui o que Deus disse após o momento em que Deus havia feito a repetição da lei. Então, se você for no capítulo 5 de Deuteronômio, você vai ver ali o que? Os 10 mandamentos listados, tá? Está lá os 10 mandamentos, e aí Deus diz assim: olha, sabe essas palavras que eu falei no capítulo anterior? Atenção, não tinha capítulo ainda, tá? Quando Deus disse isso. Mas é como se Deus dissesse: sabe aquilo que eu acabei de dizer para você? Estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Aonde? Irmãs, vamos ver lá comigo, aonde nós temos que falar da Bíblia? Vamos lá, para os nossos filhos. Assentado em uma casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Perceba, continuamente. Eu gosto muito dessa palavra inculcar, que está aqui nesse livro que eu falei para vocês, né? O autor, ele explica essa palavra, essa expressão inculcar. Ele diz que é o mesmo sentido que tem de amolar uma faca, em que você vai produzir repetidos atritos do metal com a pedra continuamente até que ela esteja no ponto. Isso é
inculcar. Repetir, 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 tá? Então, esse é o desafio que Deus dá, porque a ordenança que Deus deu de ensinar espiritualmente os filhos foi dada aos pais. Nós. Peraí, é para cima ou para baixo? Não, aqui. Outra ordenança que diz, nós vamos ler só a parte amarela para ganhar tempo, tá bom? Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significa os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás. Perceba, sabe em que momento Deus orienta Moisés, ordena Moisés isso aqui? Na instituição da Páscoa, tá? Os filhos estariam presentes no culto, porque a Páscoa era uma ordenança que era praticada no culto público, na lei de Moisés, e ali no culto, eles iriam então celebrar a Páscoa, a criança ia assistir aquilo, ia ver todos os anos, repetidamente, eles comendo ali a Páscoa, e aí em um dado momento o filho ia perguntar, pai, o que significa esse cordeiro morto, cozido dessa maneira, esse pão sem fermento, essas ervas, o que significa isso? E aí então é que eles iam dizer, nós éramos escravos de Faraó, nós estávamos no Egito, e lá, nessa circunstância, a mão do Senhor nos livrou poderosamente. Perceba que a criança, ela vai repetir, vai assistir, vai acompanhar todo esse processo para que a lei do Senhor esteja dentro dele. Eu ainda quero ler mais um versículo, Salmo 78, que diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Imagine que o mundo tenha uma doença terrível, mas há um antídoto, há um remédio. Você não daria esse remédio ao seu filho? O mundo tem uma doença terrível, o pecado que veio desde Adão, e há um remédio, o Evangelho, e nós temos que contar aos nossos filhos acerca da salvação que há em Cristo Jesus, porque os nossos filhos não são melhores do que os outros. Se eles não crerem em Jesus, eles irão para o inferno, como todos os outros que não crerem no Senhor Jesus Cristo. E aí nós nos reportamos, aquele texto não está aqui, mas eu posso citar o texto de Romanos capítulo 10, né? Como crerão? Como eles vão crer? Perceba que Paulo, ele é tão prático nisso, ele diz assim, como que as pessoas vão crer naquele de quem nada ouviram? Como? Ele diz primeiro, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Mas como eles vão invocar se eles não crerem? E como eles vão crer se eles não ouvirem? E como eles vão ouvir se não há quem pregue? Os nossos filhos precisam ouvir o Evangelho. E atenção, quando nós falamos de Evangelho, nós não estamos falando de simplesmente historinhas bíblicas do tipo, vem com Josué lutar em Jericó. E eu vou fazer aqui o uso das palavras do pastor Paul Walsh. Nós não podemos combater toda essa mazela que a ideologia de gênero tem inserido na mente dos nossos filhos, simplesmente contando historinhas de super-heróis. Nós temos que ensinar a doutrina bíblica, porque quando o Senhor livrou José no Egito, Ele não livrou José porque José era um homem bom, não. José era um pecador. Deus não livrou José porque José era um homem que tinha foco, projeto, objetividade na vida, não. O que nós vemos na história de José, e isso que nós temos que contar para os nossos filhos, é a providência de Deus, de um Deus soberano, que age, que governa a história de uma maneira poderosa. Ele é o Senhor do universo e o Senhor que governa toda a história, e os nossos filhos têm que saber isso. É fantástico ensinar a história, os fatos históricos mesmo, para as crianças, e mostrar por meio da história o caráter de um Deus imutável, soberano, que criou perfeitamente todo o universo e que não entregou o mundo ao caos e à miséria dele próprio, mas que no tempo devido ele age, como diz a Escritura, o Senhor tem nas mãos o coração do rei e inclina para onde ele quer inclinar. Então, só voltando, o que nós devemos ensinar aos nossos filhos?
E eu quero fazer menção das palavras de um puritano, né, Jonathan Edwards, que ele escreveu uma carta ao seu filho de 10 anos. O seu filho tinha ido fazer uma viagem missionária, acompanhando um missionário, e ele então decidiu escrever uma carta ao filho e disse essas palavras: não dê descanso a si mesmo, até que haja uma boa evidência de que você é convertido e nascido de novo. Os nossos filhos precisam ter certeza de salvação, precisam realmente saber aonde eles vão passar a eternidade. Isso é assunto de criança, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ao olhar para as crianças quando estavam sendo impedidas de ir até Ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. E muitas vezes nós temos impedido os pequeninos de irem ao Senhor. Nós vamos já falar sobre isso, porque não anunciamos a esses pequeninos as verdades acerca do Evangelho. Então, o que nós temos que ensinar? Nós temos que ensinar todo o conteúdo do Evangelho, não apenas parte dela. Como eu já falei antigamente, os nossos filhos não poderão se defender dos falsos ensinos se eles não conhecerem a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Sabe que mulher é especialista em marca, né? Se eu apresentasse aqui uma bolsa Louis Vuitton para vocês, né? Eu sei que muitas aqui iam dizer: ah, Val, tu com essa cara, uma bolsa Louis Vuitton, amiga, não combina. Né? Mas assim, vocês rapidamente identificassem se aquela bolsa era verdadeira ou falsa. Por quê? Porque conhece uma verdadeira, não é? Se eu disser para vocês assim: gente, olha, quero dizer para vocês que esse telemóvel aqui é o último lançamento daquela da maçãzinha da Apple. O que vocês acham? Não, por quê? Porque vocês conhecem, né? Conhecem o verdadeiro. Os nossos filhos só poderão conhecer, identificar e combater a falsa doutrina se eles conhecerem a verdadeira doutrina. Se alguém chegar para eles e disser assim: olha, não tem nadinha um homem se relacionar com outro homem, ele: opa, peraí, não. Na minha casa nós aprendemos que o quê? Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. Está escrito na lei do Senhor assim. Então, para isso nós temos que ensinar a palavra do Senhor, a doutrina. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos ali na igreja de Éfeso, ele disse assim, olha, está em Atos, mas foi quando ele estava se despedindo da igreja em Éfeso, tá? Diz: jamais vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Eu não posso, como eu falei, apenas contar histórias de heróis da Bíblia, de personagens bíblicos. Eu tenho que ensinar a doutrina, a palavra de Deus. O homem é pecador, Deus é soberano, o homem está condenado para o inferno. Ninguém vai a Deus se não for por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos nos esforçar e mostrar aos nossos filhos a palavra verdadeira do Senhor. Como nós devemos ensinar? Existem várias maneiras que nós podemos ensinar os nossos filhos. E uma delas é no culto solene, o culto de domingo. Quantos de nós valorizamos, suprimimos o culto de domingo na casa do Senhor em função de outras atividades, né? De um passeio, de um descanso, de achar que, hoje não tá, o dia tá tão... Ainda mais em Monte Alegre, né, irmãos? Se vocês forem lá, vocês vão ver. Estou vendo gente aqui que estão até assim, né, se cobrindo de frio, sabe de nada, irmão. Né? Tem dia que, domingo, tá aquela neve, aquele frio de cortar a cara, né? Mas há quem ainda rasga essas estradas daqui para cima para participar do culto ao Senhor, ali em Monte Alegre, com os nossos irmãos aí, que lá vão todos os domingos. Então, assim, nós precisamos entender que o culto de domingo, no dia do Senhor, na casa do Senhor, dirigido pelo ministro do Senhor, é um mandamento. E nós não podemos suprimir isso dos nossos filhos, porque se nós não valorizarmos isso, eles no futuro, eles também não vão valorizar. Se o culto for substituído por qualquer outra atividade, quando eles tiverem condição de fazer isso, eles vão fazer isso tranquilamente. Tá? E o pastor Bontebut, ele conta uma história de um pai que o filho, quando foi para a faculdade, o filho deixou a fé. E aí o pastor achou interessante isso, né? Por que esse filho teria deixado
enxágua o Evangelho ao entrar na faculdade. E então ele começou a perguntar. O filho era jogador? Todos eles foram à igreja a vida inteira, mas o quê? No dia que tinha futebol, o culto do Senhor era substituído pelos campeonatos, pelo futebol, né? Então aquele filho não foi ensinado a priorizar. E assim, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu queria contar uma experiência com a nossa filha mais velha. Ela faz parte da banda de músicas de parafita lá em Monte Alegre. E ela, a banda de parafita tem programações sempre aos domingos. E o pai me orientou e disse: olha filha, você não vai participar das programações da banda se for no domingo, porque é o dia do Senhor, é o dia do culto, e esse dia é o dia que nós priorizamos cultuar a Deus. E ela catou isso de bom coração, né? E posteriormente, assim, depois, no final de um período, eles são premiados. E ela foi premiada igualmente na banda, né? Não houve prejuízo, né, por essa ausência dela. E depois ela contou isso com muita alegria e com um testemunho de que, assim, olha, valeu a pena eu não ter abrido mão de estar com o Senhor, de cumprir a lei do Senhor para atender uma necessidade minha, né? Então isso são coisas que nós devemos mesmo ensinar. Então, o culto é um ajuntamento solene e que nós precisamos juntar os nossos filhos. Imagine aí um barquinho, numa grande inundação que vai ter no mundo, né? E tem lá um barquinho que vai salvar o mundo, e nós não vamos deixar o nosso filho fora disso. Não, ele precisa ser orientado e instruído, né, no culto solene. Um outro local onde nós devemos ensinar, eu acho que eu não estou conseguindo passar esse negócio direito. Não, passo de novo? Sim. Não. Aí, ok. É o culto doméstico, tá? Então percebe que a orientação que Deus deu foi essa, que essas palavras que hoje eu te ordeno, tu vais ensiná-la sentado em tua casa. Em casa, a nossa casa, às vezes nós temos espaço para falar de alguém, para assistir programa, para as redes sociais, mas não há espaço para o culto. E o culto doméstico é aquele momento em que nós silenciamos todas as vozes da casa para ouvir apenas a voz de Deus. Tudo para que a palavra, a lei do Senhor, seja lida, seja recitada, seja cantada, e nós em oração apresentemos diante do Senhor. Então, assim, o culto doméstico pode ser feito, podem até perguntar, né, qual a frequência? Uma vez a semana, todo dia? Isso varia de família para família. Na nossa casa, nós praticamos o culto doméstico todos os dias, inclusive aos domingos, mesmo que na igreja, em casa nós fazemos o culto doméstico também, tá? Mas é uma prática, é de acordo com a família. Quando as minhas filhas eram pequeninas, nós tínhamos uma prática diferente da que nós temos hoje, né? Hoje nós fazemos a leitura continuada da Escritura, mas quando elas eram pequeninas, eu usava um material diferente, eu cantava músicas diferentes com elas e tudo. Então, isso é algo que se adapta, não existe uma regra. A regra é ensinar a Bíblia em casa todos os dias, tá? E eu realmente, pronto. Então, Jonathan Edwards, ele disse uma coisa interessante: toda família deve ser uma pequena igreja, olha que coisa linda, consagrada a Cristo e totalmente governada e influenciada por seus mandamentos. A educação e a ordem da família estão entre os meios de graças, entre os principais meios de graça. Então, a família precisa ser uma pequena igreja. E uma outra coisa é o ensino do catecismo, tá? Catecismo é uma palavra de origem grega, depois ela foi convertida para o latim, que significa instruir a viva voz. Ela se encontra em diversos textos do Novo Testamento, sempre está associada ao ensino da doutrina, tá? E ao contrário de que muitos pensam, catecismo não é algo próprio da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Desde os primeiros pais da Igreja, no primeiro século, esse método é um método de ensino,
já estava sendo utilizado, tá? E normalmente o catecismo ele sistematiza os ensinos das doutrinas bíblicas, ele dá ênfase ao ensino dos 10 mandamentos, a oração dominical e o ensino sobre o dia do Senhor, os sacramentos, coisas desse tipo. Então, assim, é muito importante o ensino do catecismo às crianças. Não pense que eles não são capazes disso não, tá, gente? Que eles são capazes de manusear cada coisa que a gente fica impressionado, né? Tem hora que eu me vejo permeada com alguma coisa da tecnologia, eu chamo uma das minhas filhas para me ajudar, elas sabem mais do que eu. Vocês sabem disso, então eles são capazes de gerenciar um catecismo, sim. Tenho aqui alguns exemplos de alguns catecismos, tá? E as igrejas de fé reformada adotam o catecismo de Heidelberg e de Westminster, mas existem outras confissões também. Existe um que foi publicado pela editora Fiel, que é o Catecismo Nova Cidade, também ele é mais simplificado, mas pronto, é igualmente bem. Então é muito simples, porque o catecismo ele sistematiza a doutrina bíblica. Por exemplo, no Grande Catecismo de Westminster, que é direcionado ao público infantil, a pergunta de número 14 está assim: o que é pecado? Olha que coisa interessante. O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei de Deus. Não é simples? Está aí um embasamento bíblico e isso é uma maneira da criança ser doutrinada, dela receber a doutrina da palavra do Senhor, tá? Então, é importante. Até João Calvino ele disse o seguinte: a igreja nunca será preservada sem a catequese, porque é a doutrina. E se você, quando na história nós vemos isso, né? Quando Satanás ele quis destruir a igreja do Senhor, primeiro, né, houve os ataques externos, onde os cristãos eram mortos, decepados, destruídos. Mas quando ele quis mesmo destruir a igreja, ele atacou a igreja por dentro. De que maneira? Pela falsa doutrina, né? Então, o falso ensino, a falta de conhecimento da doutrina é um grande prejuízo para a vida dos nossos filhos. Correndo mais um pouquinho, diz: quem deve ensinar? Serão os avós? O pastor? A tia da escola dominical? O computador? A televisão? Quem que deve ensinar? Bom, eu acho que essa pergunta ela já foi realmente esclarecida, né? Então nós temos aí um texto que até a Sibeli citou, eu quero citar novamente, de Efésios 6, quando o apóstolo Paulo orienta os pais e diz: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Perceba, não provocar a ira não significa não contrariar, mas não usar mal a sua autoridade. Criai-os na disciplina é aquilo que a Sibeli já falou sobre a questão mesmo do treinamento com o uso da vara, se for preciso. E a admoestação é treinamento verbal, é exatamente censurar, repreender com brandura, aconselhar, exortar. Significa literalmente pôr a mente em pé, tá? Isso é admoestar. Quando Paulo fala em paz, Paulo está usando uma palavra mesmo, pateres, que está realmente relacionada ao sexo masculino. Aí vem aquela preocupação, né? E os maridos não crentes? E aqueles pais que não fazem isso, né? Como é que nós lidamos com toda essa situação, tá? Então perceba, uma coisa é certa, e eu quero me dirigir aqui às irmãs nesse sentido. Se por acaso, na sua estrutura familiar, o seu marido não assume isso, não negue o evangelho ao seu filho, porque o seu marido não assume, tá? Faça você e vá com sabedoria orientando o seu marido, né? Ajudando o seu marido, porque na verdade a Bíblia diz que Deus fez para o homem uma auxiliadora que lhe seja o quê? Idônea, apropriada, tá? Então ensinar o evangelho aos nossos filhos é um esforço conjunto do pai, da mãe, em que o pai assume a liderança e a mãe é o suporte desse pai, né, na missão, mas que tudo culmina para
para a glória de Deus. Percebe que nós não fazemos aqui aquela distinção, é só o pai ou é só a mãe, mas é uma missão conjunta. O líder dessa missão é o pai, mas a mãe exerce um papel de apoiadora, de orientadora, de incentivadora para que a missão seja cumprida. E já finalizando, nós temos aí, eu queria falar desse texto: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor me fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus falou isso num contexto muito especial, em que ele é abordado por um dos discípulos que pergunta: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, para explicar isso, para exemplificar isso, ele chama ali uma criança que está ali, né, no meio, e diz: olha, quem não se tornar se tornar como uma dessas crianças não pode herdar o reino dos céus. E depois ele diz: e qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, é melhor que ele seja lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Perceba, fazer tropeçar significa escandalizar. Então, Jesus estava falando de algo que era muito mais do que colocar o pé para a criança cair. Fazer tropeçar é armar uma cilada, pôr um laço, uma armadilha, pôr uma pedra, impedir alguém de passar. O que Jesus queria dizer apontando para esse contexto de ensino? Ele estava falando literalmente sobre a negação do Evangelho. Quando nós deixamos de ensinar a Bíblia aos nossos filhos, nós estamos sim pondo uma pedra no caminho. Nós estamos fazendo os nossos filhos tropeçar. E a Bíblia é enfática nesse sentido, porque a Bíblia diz que há um juízo determinado para aqueles que negam o Evangelho aos seus filhos. Tá? Então, quando fazemos os nossos filhos tropeçar? Quando deixamos de ler a Bíblia com eles. A leitura sequenciada da Escritura. Há pessoas que dizem: mas na Bíblia a linguagem sexual, a linguagem que é inapropriada. Olha, quero dizer a vocês que a linguagem sexual inapropriada está na escola, desde a mais tenra idade. É melhor que os nossos filhos aprendam da maneira correta como está expostos na Escritura. Nós fazemos os nossos filhos tropeçar quando nós privamos os nossos filhos do culto solene, de estar na igreja cultuando ao Senhor, quando nós arranjamos desculpas para nós mesmos e impedimos eles de cultuarem a Deus. Nós negamos o Evangelho aos nossos filhos quando nós somos maus exemplos práticos da Bíblia, né? Quando nós mentimos, quando nós deixamos de reconhecer os nossos erros, quando nós deixamos de pedir perdão até mesmo aos nossos filhos. Nós estamos também escandalizando os nossos filhos, estamos negando o Evangelho aos nossos filhos. Nós fazemos os nossos filhos tropeçar quando nós deixamos de discipliná-lo e de admoestá-los da maneira bíblica, sem ira, sem ódio, sem animosidade, mas de uma maneira devidamente orientada e pautada na Escritura Sagrada. Qual deve ser a nossa atitude como pai? Sei que todo mundo a gente se alegrou. Conclusão, oh, maravilha. Qual a nossa atitude como pais? Pedir perdão a Deus pelo nosso exagero pela nossa omissão. Às vezes nós batemos demais, às vezes batemos de menos. Às vezes disciplinamos demais, às vezes disciplinamos de menos. Alguém pode até dizer assim: mas os meus filhos já estão grandes. Mas ainda há tempo de pedir perdão a Deus e ainda há tempo de pedir perdão a eles por aquilo que deixamos de fazer ou pelo que fizemos errado. Devemos orar pelos nossos filhos. E eu gosto muito de citar aqui a Susana Wesley, que teve só 19 filhos. 19 filhos. E ela reservava todos os dias uma hora em que ela parava tudo e se posicionava sozinha no seu quarto para orar pelos seus filhos. Imagina, 19 meninos ali, querendo comer, querendo trocar fralda, querendo isso, e todos quietinhos, né? E havia disciplina naquela casa e ela, com muita graça de Deus, intercedia pelos filhos. O resultado desse tempo que essa mãe gastava em oração foi que os seus filhos foram devidamente projetados
para a glória de Deus, e a história está aí para nos contar acerca disso, tá? Devemos crer na palavra do Senhor. A Sibeli já colocou isso muito bem. O fato de eu ensinar a Bíblia para os meus filhos não é a garantia lacrada de que eles vão para o céu, tá? Porque a salvação vem do Senhor. É Deus quem salva. Mas o fato de eu ensinar o Evangelho aos meus filhos significa, primeiro, que eu estou obedecendo aquilo que Deus me mandou fazer. E também que eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, confiado nisso, eu preciso me apropriar e crer e ser diligente no ensino do Evangelho. E devo ensinar o Evangelho aos meus filhos. E, mais uma vez, eu quero repetir a frase da minha irmã, né? Não depende de mim, a salvação é do Senhor. Mas eu preciso trabalhar todos os dias, como se a salvação deles dependesse de mim, fosse minha responsabilidade. Quem salva é o Senhor, mas a minha missão é ensinar o Evangelho. E assim, como flechas nas mãos dos guerreiros, os nossos filhos serão bem apontados. Dificilmente um guerreiro vai apontar uma flecha e o alvo não será acertado, né? E que Deus nos ajude na missão, como mães, para que os nossos filhos sejam projetados. E perceba, o projeto para o qual devemos apontar os nossos filhos não é a melhor faculdade, não é a mais rentável profissão, não. O maior projeto que nós podemos fazer para os nossos filhos é que eles vivam para a glória de Deus. Pois do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós pedimos perdão ao Senhor primeiramente, Pai. Como mãe, eu peço perdão ao Senhor por tantas vezes que eu tenho falhado, que eu tenho errado. E juntamente com as minhas irmãs aqui, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a projetar os nossos filhos para a glória do Senhor. O alvo é Cristo. A glória é tua. Tu és o Senhor. Vivemos num mundo em que nós temos que arregaçar as nossas mangas e brigar com braços fortes mesmo contra todas as hostes diabólicas que têm tentado arrancar os nossos filhos de nós, que têm tentado nos impedir de ensinar os nossos filhos a viverem, a serem para a tua glória. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, nessa missão. Orienta-nos, ó Deus. Clamamos a Ti. Dá-nos a graça, a sabedoria, a diligência, ó Deus, a perseverança, a disciplina diária, cada dia, para todos os dias ensinar o Evangelho aos nossos filhos, em nome de Jesus. Oramos assim e te pedimos, ó Deus, por graça e misericórdia, em nome do Rei Jesus Cristo. Amém. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de colocar. Eu queria só finalizar com a nossa irmã Sibeli.